Fala, impressionadores, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de SQL no canal #Programação. Eu sou o Marcos e na aula de hoje a gente vai exercitar a análise de dados aqui dentro do SQL. Então eu trouxe alguns exemplos, alguns exercícios para a gente poder praticar e aplicar os comandos ali para conseguir tirar algumas conclusões e fazer algumas análises em cima do nosso banco de dados. Eu vou usar para isso o SQL Server, mas a análise aqui, né, os exemplos em si, a solução deles independe ali do banco de dados. A ideia aqui é só trazer alguns exemplos para a gente poder praticar. A aula tá bem legal, tenho certeza que você vai gostar, então já começa deixando o like no vídeo, que isso ajuda demais a gente a sempre fazer cada vez mais conteúdo para vocês. E lembra também de se inscrever no nosso canal e ativar o sino de notificação para sempre ser avisado dos vídeos de SQL, Python, ciência de dados, JavaScript, que sai por aqui toda a semana. Então é isso, e bora começar! Bom, então, na aula de hoje, eu trouxe 5 exercícios para a gente poder praticar análise de dados aqui no SQL. Se você gosta desse tipo de conteúdo e quer mais exemplos, mais exercícios, mais avançados até, sobre análise de dados no SQL, deixa aqui nos comentários, para a gente é muito importante saber se esse tipo de conteúdo faz sentido para vocês. Então vamos começar aqui com o nosso primeiro exercício e nós vamos trabalhar em cima de um banco de dados chamado Contoso Retail, que é um banco de dados da Microsoft que a gente consegue baixar gratuitamente e utilizar no SQL Server. Se você não tiver esse banco de dados, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link de uma aula para poder te ensinar ali não só como baixar o SQL Server, mas também como é que você pode utilizar esse banco de dados gratuito da Microsoft. Esse banco de dados Contoso, ele tem informações ali de vendas, né, de vendas de produtos, e dentro ali desse banco de dados tem várias tabelas com informações de clientes, de funcionários, de vendas de produtos, enfim, várias informações, tá bom? E a gente vai trabalhar com alguma dessas tabelas para a gente poder resolver aqui esses exercícios. Então, para a gente começar, eu trouxe aqui um primeiro case que é o seguinte. Imagina que você é responsável por controlar os dados de clientes e de produtos da sua empresa. Então, você é o responsável aí pela gestão desses dados. E uma vez que você é responsável por isso, recorrentemente você vai ser solicitado ali pela empresa para você conseguir trazer algumas informações para que você possa ajudar as equipes na tomada de decisão. Então, o primeiro ponto aqui, né, a primeira análise que você vai precisar fazer é a seguinte. Ele está dizendo que existem 2.517 produtos cadastrados na base, né? A princípio é isso que a equipe de produtos tem registrado, né, na última análise que foi feita. E a ideia é você verificar se de fato, né, existem 2.517 produtos dentro da base que tem as informações de produtos, porque se não tiver, você vai precisar reportar isso para a equipe de produtos. Tá bom? Então, o seu primeiro desafio aqui é exatamente saber, será que de fato existem 2.517 produtos cadastrados na base? Como é que a gente faz isso? Bom, para a gente resolver isso aqui, a gente vai precisar fazer uma consulta no nosso banco de dados. No caso, a tabela que tem as informações de produtos é uma tabela chamada DIN Product. Ah, Marcos, você já sabe essa tabela, então fica fácil você analisar. Mas qual que é o ponto aqui? E aí até uma dica para você que começar a trabalhar com análise de dados dentro do SQL. Sempre que você se deparar com um banco de dados, né, alguém te passar ali o acesso ao banco de dados, uma primeira coisa que você pode fazer sempre é explorar as tabelas que você tem dentro daquele banco de dados, fazendo consultas simples, select simples. Então, por exemplo, tem uma tabela aqui chamada DIN Account. Que tabela é essa? Na dúvida, o que você pode fazer? Você pode usar o comando select asterisco, para você selecionar todas as informações, né? Select asterisco from a tabela DIN Account. DIN Account. Quando você começa a digitar, inclusive, ele já mostra ali aquele nome para você poder habilitar. DIN Account, ponto e vírgula. Legal. Não sei que informações tem nessa tabela, mas eu vou simplesmente selecionar aqui e vou executar. Lembrando que eu ainda não estou resolvendo o exercício, só estou dando uma dica para vocês de como vocês podem saber onde vocês vão procurar as tabelas para vocês poderem analisar. Então aqui tem uma tabela Account, né? Se você traduzir para o inglês, né, DIN Account é uma tabela ali de contas, né? Então tem lá o nome da conta, qual é a descrição da conta, qual é o tipo da conta e assim vai. Então, essa é uma tabela de contas. Se você precisasse fazer uma análise em cima de uma tabela com informações de contas da empresa, então você analisaria a tabela DIN Account. Tá? Ah, tem outra aqui chamada DIN Channel. Vamos dar uma olhada aqui. Que tabela é essa? DIN Channel.
Apareceu aqui, vou selecionar e vou executar. Tá lá, é uma tabela curtinha que tem ali as informações de quais são os canais, né? Channel, em inglês, né? Traduzindo é canal. Aqui tem os canais de vendas dessa empresa. Então, loja, online, catálogo, revendedor. Então, você já sabe que se você quiser confirmar quais são os tipos de canais de venda, você pode selecionar essa tabela. Então, é muito importante você fazer essa exploração de dados, né? Uma análise exploratória. Você não conhece as informações, mas você vai visualizar as tabelas e tentar entender o que tem ali dentro. No caso, para a gente poder fazer esse exemplo aqui, esse exercício, para descobrir quantos produtos tem dentro da nossa base, a gente vai precisar utilizar ali a tabela DIM Product, que é essa tabela daqui. DIM Product é ela que tem as informações de produto. Então vamos fazer isso. Eu vou selecionar os dados da minha tabela DIM Product. DIM Product. Fechado? Vou selecionar esses dados, vou selecionar esse código, né? Vou executar. E aí ele vai trazer para mim a tabela com essas informações. Tá? Então tem lá o ID do produto, qual que é o label do produto, o nome do produto, a descrição, dentre outras informações. Então aqui, se você rolar a página, você vai ver todas as informações dos produtos. Né? Então a gente já chegou próximo, a gente está analisando a tabela certa, só falta confirmar se de fato existem 2.517 produtos na base. Como é que a gente pode descobrir isso de uma maneira direta? Existem algumas possibilidades, eu vou mostrar para vocês a mais simples aqui e mais objetiva. Para isso, né, toda vez que você executa um código, né, uma consulta no SQL, lá embaixo, né, no canto inferior direito, aparecem algumas informações. Aqui do lado, no canto inferior direito, tem o tempo que aquela consulta levou para ser executada e aqui do lado direito, a quantidade de linhas dessa tabela. Então, se você reparar aqui, existem 2.517 linhas, o que significa que existem 2.517 produtos. Né? Você poderia até pensar o seguinte, mas e se tiver algum produto repetido? Posso cair nessa pegadinha, né? Tem que tomar esse cuidado. Como é que você pode confirmar isso? Bom, numa base de dados, num banco de dados, cada linha, geralmente, ela é diferenciada de acordo com o ID daquela linha. Então, por exemplo, aqui nós temos uma tabela chamada Product, uma coluna chamada Product Key, que é o ID, né, a chave do produto. Então, eu poderia fazer o seguinte, eu poderia fazer uma análise em cima dessa coluna aqui de Product Key e verificar quais são os valores distintos que nós temos aqui de Product Key. Né? Então vamos fazer isso daí. Eu vou querer agora selecionar os valores distinct, da minha coluna Product Key. O que ele vai fazer? Ele vai mostrar para mim, ele vai listar para mim todos os produtos, todos os IDs, né, de produtos, todas as chaves de produtos distintas aqui dessa tabela. Executando isso aqui, selecionei, executei, e ele está mostrando ali 1, 2, 3 e assim vai. E se eu olhar aqui no canto inferior direito, repara que eu tenho as mesmas 2.517 linhas. Então, de fato, temos ainda 2.517 produtos. Fechado? Então conseguimos resolver essa primeira verificação, essa primeira análise, então está tudo certo com a nossa base de produtos. O próximo exemplo aqui vai ser o seguinte, né? Agora imagina que você precisa fazer uma análise de clientes. E aí até o mês passado, a empresa tinha um total de 19.500 clientes na base de controle. E a ideia é você verificar se esse número aumentou ou reduziu, né? Que é aquela análise de churn, né? Quantos clientes deixaram de ser clientes. Então essa é um tipo de informação que é importante a gente controlar. Então, qual que é a ideia aqui, né? A ideia é para a gente poder descobrir qual é a quantidade de clientes, para a gente saber se a quantidade de clientes na base aumentou ou diminuiu, é saber quantos clientes tem na base hoje. Eu sei que tinham 19.500 no mês passado, mas hoje quantos tem? Então o que eu vou fazer aqui é um select asterisco from a minha base DIM o quê? DIM cliente. Tem uma tabela aqui chamada DIM cliente no meu banco de dados que me dá aquelas informações de clientes. Então posso colocar aqui, DIM customer. Selecionando esse código aqui e executando, ele vai me trazer todas as informações de cliente, ali dentro do meu banco de dados. Ele vai demorar um pouquinho para carregar, dependendo do tamanho daquela tabela, mas é só a gente aguardar um pouquinho e já foi aqui. Repara que no canto inferior direito aparecem 18.869 linhas, significa que nós temos atualmente 18.869 clientes. Então, do mês passado para cá, nós tivemos uma redução de clientes.
Importante ficar de olho nisso. E você consegue ter essa informação porque você acabou de fazer essa análise na tabela de Customer. Você poderia também confirmar ali através do Distinct, né, a chave do cliente, para poder verificar se de fato tem 18 mil, mas o ponto é, temos menos clientes do que o mês passado, então é um ponto de atenção. Fechado? Então esse foi o nosso primeiro exemplo de exercitando a nossa análise de dados no SQL. Agora vamos para um exemplo número 2, né? Qual que vai ser a ideia aqui? Imagina agora que você trabalha no setor de marketing da empresa Contoso e acaba de ter uma ideia de oferecer descontos especiais para os clientes no dia dos seus aniversários. Então, para isso, você vai precisar listar todos os clientes e as suas respectivas datas de nascimento, além de um contato ali para entrar em contato com aqueles clientes. Legal. E aí ele pede para a gente selecionar, né? Alguém foi lá e falou, olha, eu quero apenas determinadas informações dessa tabela, não quero todas, porque eu não preciso de todas. Eu preciso basicamente da identificação do cliente, que é o Customer Key, o First Name, que é o primeiro nome desse cliente, o Email Address, que é o e-mail desse cliente, e o Birth Date, que é a data de nascimento. Legal, mas antes de mais nada, né? Antes de mais nada, vamos selecionar a nossa tabela de clientes para a gente poder ver que informações tem ali dentro. Então, eu vou fazer um select, asterisco, from a tabela de Customer. Customer. Ponto e vírgula, vou selecionar esse código, vou executar, e aí ele vai trazer ali para a gente a tabela de cliente que a gente já tinha feito uma consulta anteriormente. Essa tabela tem várias informações. Então, além de você seguir aquela dica, né, de selecionar cada tabela para saber que informações tem ali dentro, é legal você ver todas as colunas. Né, que colunas tem naquela tabela, porque eventualmente você vai precisar se aprofundar naquelas tabelas para fazer análise em cima delas. Então aqui em Customer tem várias informações ali, ó. Tem, por exemplo, a informação da receita anual ali, né, daqueles clientes. Então eu posso fazer uma análise para saber qual que é a receita média dos clientes e a partir disso criar alguma estratégia de vendas que faça sentido, tá bom? Então é legal você analisar todas essas informações aqui sempre que você se deparar com um banco de dados. E aqui nós temos a coluna Birth Date, que é a coluna de data de nascimento desses clientes. Ela está no formato de ano, mês e dia. Então ele está pedindo o seguinte, ele pediu, né, para o setor de marketing, que é que ele precisa, exatamente dessa lista dos clientes com seus respectivos, com as respectivas datas de nascimento para que eles possam enviar ali algum e-mail, algum comunicado, lembrando do aniversário do cliente como uma forma ali enfim, melhorar a experiência do cliente. Então o que você vai fazer aqui? Né? O que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar selecionar apenas as informações que são necessárias para a área de marketing. A área de marketing não precisa de todos esses dados da tabela, então é importante a gente otimizar o trabalho do marketing e passar apenas as informações que eles precisam. Então aqui eu vou usar o comando select, no caso eu não vou usar o asterisco, porque o asterisco ele faz com que eu selecione todos os dados, né, todas as colunas da minha tabela, não é isso que eu quero. Eu quero apenas as colunas Customer Key, vírgula, First Name, vírgula, Email Address, vírgula, Birth Date. From a nossa tabela de Customer. Então tá lá o código aí que a gente vai usar para conseguir ter essas informações. Então vou selecionar, vou executar e ele vai me trazer agora uma tabela, né, uma consulta bem resumida apenas com as informações que foram solicitadas. Qual é o ID do cliente, qual é o nome, qual é o e-mail e qual é a data de nascimento. Fechado? Bom, e aí depois ele pede o seguinte, olha, renomeie as colunas dessa tabela usando o que a gente chama de alias, que é o quê? Esses nomes aqui que apareceram para a gente é o nome das colunas, os nomes originais das colunas. Só que, como está em inglês, né, a gente pode fazer uma firula aqui e colocar em português esses nomes para facilitar até para a equipe lá de marketing, né? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode usar o as, o alias, para a gente poder renomear essas colunas. Como é que a gente vai usar o as, né, o alias? Primeiro, eu vou reorganizar esse meu código para deixá-lo indentado, que é o seguinte. Eu vou dar um Enter aqui no nome da coluna, tecla Tab para fazer um espacinho. First Name, mesma coisa. Email Address, mesma coisa. Birth Date, mesma coisa. E o From aqui eu vou colocar dessa maneira. Então agora já fica bem mais organizado. Dica de indentação. Né? Não é necessário, mas facilita bastante. Então, ó, vou selecionar essas colunas, só que dessa vez eu vou dar um nome para elas.
Para o Customer Key, eu vou chamar essa coluna de as, entre aspas, ID do cliente. ID cliente. Recomendo que vocês não coloquem espaço no nome dessas colunas aqui com alias, para não ter nenhum problema. Então, ID cliente eu separei ali com underline. First name eu vou chamar de nome do cliente. Tanto faz também se está em maiúscula ou minúscula, eu vou colocar por padrão aqui em maiúscula. Email address eu vou colocar as e-mail do cliente, e-mail cliente, e birth date eu vou colocar data nascimento. Quando eu executar isso daqui, ele vai fazer exatamente a mesma consulta, não vai fazer diferença, só que no nome das colunas ele vai colocar esse nome aqui, que foi o nome que eu dei no meu código. Legal? Então, fizemos aí o nosso segundo exemplo aqui, agora ajudando a equipe de marketing. Vamos agora para o nosso terceiro exemplo aqui. Esse terceiro exemplo, a ideia é a seguinte. Imagina que a Contoso, a empresa Contoso, e você faz parte da empresa Contoso, ela está comemorando o aniversário de inauguração de 10 anos e pretende fazer uma ação de premiação para os clientes. E a empresa quer presentear os primeiros clientes desde a inauguração. Então, ao longo do tempo, a gente teve entrada de clientes em diferentes datas. E o que a gente quer fazer aqui, basicamente, é descobrir quais foram os primeiros clientes, mais especificamente os 100 primeiros clientes da história, para que eles possam ganhar um vale-compras ali no valor de R$10.000. E a ideia é a gente utilizar um comando em SQL para retornar esses primeiros 100 clientes que foram cadastrados na base de clientes. Bom, como é que a gente vai fazer isso, Primeiro passo é a gente olhar na nossa tabela de clientes que informações poderiam ajudar aqui nessa análise, Eu quero listar os 100 primeiros clientes. Vou executar esse código aqui, ele vai mostrar ali para a gente a tabela. Legal. Como é que eu consigo selecionar as 100 primeiras linhas de uma tabela? Muito simples. Eu vou usar logo depois do select, aqui no caso do SQL Server, esse comandinho aqui chamado top. E aí eu coloco aqui a quantidade de linhas que eu quero que ele selecione daquela tabela. Então, quando eu seleciono top 100, ele vai pegar as 100 primeiras linhas. Então, ele vai olhar aqui para essa tabela e vai pegar as 100 primeiras linhas e vai retornar apenas essas 100 primeiras linhas. Vamos executar isso aqui? Vamos lá. Selecionei, executei e está aqui o nosso resultado. Mas será que isso aqui está certo? Qual que é o problema que nós podemos ter com essa solução aqui? Quando eu seleciono o top 100 clientes, dessa maneira, pegando ali como a gente fez, o que ele vai fazer é ele vai pegar as 100 primeiras linhas da tabela e simplesmente vai retornar para a gente. Mas não necessariamente as 100 primeiras linhas têm os 100 primeiros clientes da história. Como é que eu faço então para saber quem são esses 100 primeiros clientes? Dentro dessa tabela, a gente analisando as informações, nós temos aqui uma coluna chamada Date First Purchase. O que significa isso? É a data da primeira compra desses clientes. Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode fazer, na verdade, uma seleção dos 100 primeiros clientes de acordo com a data de primeira compra. Isso aqui vai ficar muito mais assertivo e correto, porque eu vou olhar para a data de primeira compra e vou presentear os 100 primeiros clientes que fizeram a primeira compra. Eles foram os primeiros clientes da história, então a gente quer presentear exatamente esses clientes. Então, como é que eu faço para saber quem são os primeiros clientes? Bom, a partir da data de primeira compra. Primeiro, eu vou apagar esse top 100 e agora eu vou ter que fazer uma adaptação nesse código. Desse jeito aqui, ele está selecionando as linhas da minha tabela de maneira desordenada, De uma maneira desordenada. Então, o que acontece? Essa data de primeira compra aqui, ela não está em nenhuma ordem específica. Ela está numa ordem aleatória. E eu quero que ele faça uma ordenação para mim, de acordo ali com a data mais recente para a data mais da data mais antiga para a data mais recente. É a forma como eu quero visualizar aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar esse ponto e vírgula, e para fazer essa ordenação, nós vamos utilizar aqui um comando chamado order by. Order by, e aí eu tenho que dizer qual coluna eu quero fazer aquela ordenação. Eu quero ordenar essa tabela através da data de primeira compra. Ponto e vírgula. Vou selecionar esse código aqui, vou executar
E aí ele vai fazer a ordenação daquela minha tabela para eu poder visualizar quais são os clientes ali, qual é a data de primeira compra de forma ordenada. Né? É isso que a gente quer saber. A gente quer saber quais são os 100 primeiros clientes da história. Então a gente precisa fazer essa ordenação para conseguir ter essa informação. Ele mostrou aqui para a gente o resultado, mas qual que é o problema? Repara que ele retornou vários valores nulos. O que significa isso? Alguma coisa estranha tem. Se a gente tentar entender por que tem esses valores nulos, a gente vai olhar ali que ele está mostrando primeiro todos os clientes, só que do tipo company, ou seja, do tipo empresa. Eu tenho então clientes que são do tipo empresa, pessoa jurídica, e do tipo pessoa física, né, que é o cliente ali final. Então, desse jeito aqui não é exatamente o que eu quero. Eu não quero que ele mostre as empresas, eu quero presentear as pessoas físicas. Então é como se essa galera aqui que é do tipo empresa, né? Esse pessoal até aqui, ó, eu não quero considerar. Eu quero considerar só os clientes do tipo person, do tipo pessoa. Né? Como é que a gente vai excluir, então, esse pessoal aqui, empresa? Na verdade, eu não quero excluir, né? Eu só quero tirar fora dessa análise que eu estou fazendo. Então, para tirar todo mundo que é company, eu vou ter que aplicar um filtro nessa tabela. Então, antes de ordenar, eu vou primeiro utilizar um filtro, que é o comando where. Eu vou dizer que eu quero selecionar essa tabela, ordenar essa tabela, só que antes de ordenar, eu preciso que você tire o pessoal que é empresa, que é company. Então, eu quero selecionar apenas os dados onde o customer type ele é igual a person. Eu só quero estes clientes, tá bom? Vou selecionar, vou executar, e agora repara que fez muito mais sentido. Ele está mostrando aqui para mim apenas os clientes que são do tipo pessoa. Então tá lá. E ordenando ali em ordem crescente. Então o primeiro cliente comprou no dia 1º de julho de 2021. Depois 2 de julho, depois 5, 6, 7 e assim vai. Estou quase próximo da minha solução. O que eu quero fazer agora é selecionar os 100 primeiros de acordo com a data de primeira compra. Agora ficou fácil. Essa tabela aqui, o resultado dela são 18 mil linhas, mostrando todos os clientes ordenados pela data de primeira compra. Só que o que eu quero fazer agora é selecionar apenas os 100 primeiros. Então, para selecionar os 100 primeiros, eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar aquele mesmo top que nós usamos, top 100, e executar esse código. Selecionando e executando, ele vai trazer para a gente apenas os clientes que são do tipo person, ordenados pela data de primeira compra, só que os primeiros 100. E aí repara aqui, ó, que como resultado nós temos 100 linhas. Então temos lá a Christie, Ruben, Cole e assim vai. Então temos aqui os clientes para poder enviar ali para a equipe, né, que vai fazer essa premiação. Então já temos todas as informações ali. Eu poderia selecionar aqui, em vez de todas as colunas, selecionar algumas colunas, como a gente fez no exercício anterior. Mas vou deixar aí para você poder fazer essa alteração. Fechado? Vamos agora para o nosso quarto exemplo, e nesse quarto exemplo, a gente vai querer fazer o seguinte. Imagina que a empresa Contoso precise fazer contato com os fornecedores de produtos para repor o estoque. E aí você é da área de compras e precisa descobrir quem são esses fornecedores. Então, para que a empresa possa repor o estoque, primeiro a gente precisa saber ali quem são os fornecedores. Né? Os fornecedores para que a gente possa entrar em contato com eles. Então, como é que a gente vai fazer isso, né? Ele está pedindo para a gente utilizar um comando em SQL para retornar apenas os nomes dos fornecedores na tabela de InProduct e renomear essa nova coluna da tabela. Então, vamos lá. Ele está dizendo para a gente selecionar a tabela de produtos. Tá? Selecione from a tabela de InProduct. Tá aqui. Vou selecionar e vou executar. Então, aqui nessa tabela, ele está dizendo que vão ter as informações dos fornecedores, né? Como é que eu encontro ali os fornecedores? No caso, os fornecedores vão ser as informações que nós temos aqui, ó, manufacturer, né? São os produtores, né? Quem produziu ali, quem forneceu aqueles produtos. Então, o que eu quero saber eu quero uma lista com os nomes dos fornecedores para que a equipe de produtos lá, de compras, né, possa repor os produtos que estejam faltando. Então, no caso, o que eu vou ter que fazer para descobrir os nomes dos fornecedores? A princípio, eu poderia selecionar a coluna Manufactured. Dessa maneira aqui. Selecionando e executando, temos lá como resultado a coluna
com o nome dos fornecedores. Só que repara que esses nomes aparecem repetidos. Só que eu não quero essa repetição, eu quero de maneira distinta o nome de cada um desses fornecedores. Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu quero dizer que eu quero apenas os valores distintos de fornecedores. Eu não quero que ele retorne todas as linhas, inclusive as repetidas. Então vou selecionar e vou executar, e agora sim, eu tenho aqui a lista com os 11 fornecedores, né, os produtores ali, fabricantes das marcas dos produtos. Então agora eu posso passar essa informação para o setor de compras para que eles possam verificar lá o contato certinho desses fornecedores e fazer a compra ali dos produtos faltantes. Legal? E para a gente completar, vamos fazer um último exemplo aqui. E nesse último exemplo, nessa última análise, a gente vai fazer o seguinte. O trabalho de investigação não para, tá? Então a gente continua aqui investigando e analisando os dados e explorando as tabelas. E aí a gente precisa agora descobrir se existe algum produto que foi registrado na base de produtos que ainda não tenha sido vendido, né? Tente chegar nessa informação. Então a gente quer saber se existe algum produto que existe na tabela de produtos, mas não existe na tabela de vendas, por exemplo. Não precisamos descobrir qual é esse produto, a gente só precisa saber se tem ou não. Como é que a gente descobre isso então? Então vamos lá. Então a gente descobriu lá na nossa tabela de produtos, né, fazendo um select distinct de product key from gene product, a gente descobriu o quê? Que nós temos um total de quantos produtos? Selecionei e executei. Nós temos ali um total de 2.517 produtos. Temos esses produtos na nossa base de produtos. Como é que a gente pode saber se, por acaso, existe algum produto que não foi vendido, né? Essa informação de produto vendido e produtos vendidos nós temos aqui na tabela Fact Sales. Para a gente poder fazer isso, como é que vai ficar o nosso código? Select, e aí essa tabela de Fact Sales, né, a tabela de vendas, ela é muito grande. Então eu vou usar aqui um artifício para não demorar muito o carregamento, já que eu só quero visualizar os dados. Então vou dizer que eu quero que ele traga os top 100 linhas aqui da minha tabela from a tabela Fact Sales. Então eu quero apenas as top 100 linhas, né? Porque eu só quero visualizar esses dados porque é uma nova tabela que a gente ainda não viu. Então eu vou executar esse código e aí ele trouxe ali quais são as colunas que tem nessa tabela, né? Então temos lá várias informações, qual é o ID da venda, qual é a data da venda, qual é o canal de venda, dentre várias informações nós temos ali o produto, o ID do produto, né? A chave do produto. E esses produtos, como eles podem... O mesmo produto pode ser vendido várias vezes, eles se repetem várias vezes aqui. Essa tabela tem milhões e milhões de informações. Depois você faz esse teste, tá? Faz um select sem esse top, e aí ele vai retornar, depois de um tempinho, todas as linhas da tabela. Então o que eu vou fazer? Para eu descobrir se eu tenho ou não algum produto que não foi vendido, né, algum produto cadastrado que não foi vendido, o que eu tenho que fazer basicamente fiz o distinct na tabela de produto, vou fazer o mesmo distinct, só que agora na tabela de vendas. Então aqui eu vou fazer um distinct product key na mesma coluna e vou executar. Se o resultado for 2.517, eu posso dizer ali que eu tenho todos os produtos eles foram vendidos, né? Pode simplificar dessa forma, tá? Não vou complicar muito aqui a nossa vida. Se der 2.517, então todos os produtos da base foram vendidos. Se der abaixo, tem produto que não foi vendido. Se der acima, alguma coisa tem errada. Tem algum produto que não está cadastrado na tabela de vendas. Então vou selecionar, vou executar e vamos ver qual vai ser a lista de produtos distintos que ele vai retornar aqui para a gente na nossa tabela Fact Sales. Bom, então ele deu o resultado aqui para a gente com os produtos distintos. E repara que o resultado foi 2.516, abaixo do total de produtos. Ou seja, tem um produto que não foi vendido, né? A princípio tem um produto da base de produtos que não foi vendido aqui na tabela de vendas. Qual será esse produto? Aí a gente precisaria resolver o exercício de uma outra maneira, com outros conceitos, que aí fica para uma próxima aula. Então, se você quiser continuidade ali para a gente poder resolver mais exercícios desse tipo, né, e conseguir resolver de maneira mais complexa e mais avançada,
deixa aqui nos comentários. Se você curte esse tipo de vídeo com exercícios, com prática, então deixa aqui nos comentários para a gente saber que é do seu interesse. Fechado? E fica aí essa série de exemplos para você poder praticar e conseguir entender como é que a análise de dados pode te ajudar, né, em conjunto ali com o SQL. Tá bom? Então é isso, espero que você tenha gostado dos vídeos. Se você gostou, deixa o like, isso ajuda demais a gente. Também não esquece de se inscrever no canal e ativar o sino de notificação para sempre ser avisado de todos os vídeos que saem por aqui toda semana. Então é isso, ótimos estudos para você, um grande abraço, a gente se vê na próxima aula.